Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o Debate 93 com o J.R. Vargas. Já vai começar. Wilson! Wilson! Alô, meu irmão, alô! Wilson! Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 7 de março de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Jean Max da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, o pastor Eduardo Merêncio da Igreja do Evangelho Quadrangular na Posse em Nova Iguaçu, o pastor Edeir do Carmo da Igreja Batista Nova Filadélfia em Mesquita, onde nós realizaremos hoje à noite o culto da 93 FM com grande expectativa, povo de Deus, movimentação e aquela alegria e gratidão ao nosso Deus e Pai, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Onde nossos ouvintes aqui está citando o texto de Provérbios 24:6 que diz: na multidão de conselheiros está a vitória. Mas até que ponto conselhos são realmente bons? Os ditos populares afirmam que se conselhos fossem bons, eles não eram dados, eles eram vendidos. Como avaliar se um conselho é bom? Quem ouve muito conselho corre o risco de ficar assim, dependente deles. Tem gente que é assim, não é? Não faz nada sem ouvir o conselho de alguém. Tem gente que escolhe as pessoas certas e acaba ouvindo conselhos bons. Tem gente que vai ouvindo até ouvir algum conselho que lhe satisfaça, um conselho que lhe apraz. E aí você vai ver que tem gente que acaba ficando dependente. Isso é bom, isso não é bom. Não é perigoso ser alguém que não consegue tomar decisão sozinho? Essa dependência, a pessoa não consegue refletir, raciocinar, resolver. O que de fato a Bíblia quer nos orientar quando fala sobre buscar conselhos? Eu quero ouvir a sua opinião e saber o que pensa você, ouvinte amado da 93 FM. Não precisa dizer nada, né? Mas vou dizer assim mesmo. É quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. E hoje, minha gente, nós estamos agradecendo a Deus pela bênção da vida do nosso querido Círio Gonçalves, que no dia 1º, mais conhecido como sábado, hein? Às 5. Quem falou primeiro? Eu falei primeiro? O primeiro foi aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Foi. Porque você, entendeu? Quase carioca. Não, foi no dia 1º que o ouvinte falou comigo no ar. Tá, entendi. Foi isso, não foi? No dia 1º, olha só que loucura. Verdade. A ouvinte falou comigo no dia 1º que ela faria aniversário junto com você. Olha isso. E eu gravei o primeiro. Bom, no dia 5 o Cid completou mais um ano de vida e cada vez que ele faz aniversário, a festa é muito grande. Amém. Em razão dos seus amigos, dos seus admiradores, dos seus fãs, das pessoas que gostam de te ouvir e que aprenderam ao longo desses anos todos te acompanhar pelo rádio. Amém, a gente sabe que o radialista é um companheiro, tá com a pessoa quando tudo vai bem, quando a pessoa tá triste, tá ali. E você nos dias maus, só a gente sabe que é isso, né? E hoje, Cid, de forma especial, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, honrá-lo
dizer o quanto você é uma pessoa que nós todos amamos muito, respeitamos muito. Amém. E queremos que a graça de Deus repouse sobre a sua vida de forma especial. E você tem muitos talentos, né? E em geral, quem tem talento é uma pessoa vitoriosa, e você é vitorioso. Amém. Nas áreas que você abraçou. E até em determinadas áreas que eventualmente você não abraçou, pelo rádio, nós podemos fazer de você também um destaque nessas áreas especiais. Quando a gente vive no Rio, a gente está muito envolvido com a natureza. Sempre. E a gente também está muito envolvido com o futebol. E é para o campo de futebol que nós vamos agora com assim? Cid Gonçalves. Cid Gonçalves, atacante top da 93 FM, toca a bola para Matusalém, mata a bola no peito e passa para Noé, Cão e Jafé, volta para ele que do alto dos seus 80 e tantos anos incendeia o coração do povo de Deus com a caravana do louvor e o acorda crente. Todo mundo ama, respeita e admira, e agora recebe o carinho de todos nós, a família 93, pelo seu aniversário. Cid, para nós você é gol! Pra você, meu amigo. Que coisa linda, gente, mas eu joguei com esse pessoal todo. Foi, tudo novinho, né? Parece novinho. Que tava ali no time. Matusalém, Noé, Cão e Cão sem Jafé. Pois é, e o Enoque tinha saído, né? O Enoque desapareceu, não quis jogar. Andou, nada, né? Saiu de campo, foi andando. Ele era gandula, na verdade, né? Ele era gandula, tava começando. A bola foi longe. Foi. Sim, parabéns, Deus obrigado, abençoe cada vez mais, uma alegria enorme. Obrigado. Compartilhar e partilhar com você tantos tempos bons e também os tempos difíceis juntos, é sempre muito bom. Deus abençoe e parabéns. Obrigado, meu irmão, obrigado. Eu vou criar uma cópia desse negócio. Eu gostei disso, hein? Não é brincadeira, não. Obrigado, esse nosso é o Cid Gonçalves, que é gol da 93 FM. Sempre bom demais ter você aqui na melhor, ouvinte amado. Estamos juntos no Debate 93. Pastor Jean Marcos, o senhor destacou a frase inicial, o texto de Provérbios 24:6, que na multidão de conselheiros está a vitória, mas até que ponto conselhos são realmente bons? Pergunta o nosso ouvinte. Bom dia, JR. Bom estar aqui. Quero parabenizar o Cid aí pelo seu aniversário. Linda vinheta, ficou muito legal. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de cada um de vocês. Nós não podemos questionar o que a Bíblia fala. A Bíblia sempre tem a palavra final. Eu sei que o que foi dito no versículo citado, ele é confrontado com um dito popular, né, que diz que conselho não é bom porque senão seria vendido. Mas a Bíblia diz, e eu sempre prefiro ficar com o que ela fala, que onde há conselhos prudentes, então há o detalhe dessa palavra, é conselho prudente, na hora de uma guerra, ali haverá vitória. Então nós não podemos deixar de considerar que a Bíblia não está dizendo qualquer conselho. São conselhos prudentes. Em textos paralelos, como por exemplo, capítulo 11, verso 14 do mesmo livro de Provérbios, a Bíblia usa uma expressão muito parecida. Ele disse, aonde há sábia direção, né, o povo está em segurança. A mesma coisa para o capítulo 15, verso 22. Se não houver conselhos prudentes, os projetos fracassam, o povo cai. Então, eu acredito que a intenção de Deus na hora de sugerir que a gente dê valor aos conselhos é porque, primeiro, Ele não quer que a gente viva sozinho. Ele não quer que a gente se isole no nosso egoísmo, achando que temos a solução para tudo, porque às vezes a resposta está no coração de alguém que está do nosso lado e a gente não está aberto para ouvir. Mas eu tenho que filtrar tudo o que eu ouço, porque a Bíblia diz que são sábios conselhos, que são conselhos prudentes, são esses que devem ser valorizados e são esses que me levarão à vitória. Não é qualquer tipo de conselho, a gente tem que questionar isso aqui durante o debate. Pastor Eduardo Merêncio, muito bom dia, querido, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Nosso ouvinte cita o texto já mencionado, na multidão de conselheiros está a vitória. A dúvida dele, mas até que ponto conselhos são realmente bons? Ele traz essa frase que todo mundo conhece: conselho fosse bom, ele não seria dado, ele seria vendido. Mas, em geral, a pessoa quando aborda esse assunto, ou ela está procurando um conselho ou oferecendo, ou seja, até a frase
que diz que não seria bom, é exatamente usada no momento em que ou um conselho está sendo solicitado ou um conselho está sendo oferecido. O que pensa o senhor? Bom dia, JR. Bom dia. Quando a palavra diz que nós precisamos de buscar conselheiros, como disse o pastor Jean, precisamos buscar conselheiros prudentes. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é nós nos guiarmos por conselhos de pessoas que não professam a nossa fé, que vão ter opiniões divergentes à palavra de Deus, porque fatalmente vão nos levar à ruína. Já é bem difícil para o homem comum caminhar nesse mundo sem errar. Se nós formos buscar no dia da dificuldade conselheiros inidôneos, ficará muito difícil. Porque a gente precisa, quando a gente olha para o Gênesis, quando Deus disse que fará para o homem uma mulher, disse que ela lhe seria idônea. Deus cria ali uma conselheira para Adão, porque Adão não poderia gerir toda a criação sozinho, ele precisava de alguém para o dia a dia. Então todos nós caminhamos da mesma forma. Se nós abrirmos mão de conselhos prudentes, fatalmente cairemos em buracos, porque não veremos tudo o que está diante de nós. Tudo bem, quero ouvir também a opinião do pastor Edeir. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje, pastor. O que pensa o senhor sobre essa frase inicial? Bom dia, JR, colaborando com a mesa nesta manhã. O homem, ele é um ser social, né? Logo, ele vive em grupos e por esse motivo nós sempre vamos estar rodeados de pessoas que sempre vão querer dar um pitaco, um conselho, e a gente tem que tomar muito cuidado qual é a fonte deste conselho. E o conselho sempre vai levar a pessoa a um caminho. E há caminhos que para o homem parece perfeito, mas leva esse homem à perdição. E a Bíblia diz muito bem que nós não podemos seguir o conselho dos ímpios, não é? Nós temos que procurar uma pessoa, como o pastor Eduardo disse, sábia, idônea, né? Porque conselho significa o quê? Parecer, opinião, uma sugestão, uma recomendação. E todos nós, por mais sábios, por mais entendidos que sejamos, sempre estaremos do lado de pessoas que também nós estaremos ali solicitando até uns conselhos a essas pessoas, para que nós possamos avaliar, né? O próprio Salomão, que escreve os provérbios aí, vários provérbios, ele tinha os seus conselheiros. Precisamos de pessoas que tenham, assim, um bom conselho. E agora, como avaliar se é um bom conselho? Primeiro, a procedência. Olha aí. Tem que ser bíblica. Se estiver nos princípios bíblicos, está na direção de Deus. Doutora Marluce Neri, a nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso debate 93 de hoje. Uma ouvinte nossa, ela diz o seguinte: eu sou muito impulsiva, eu não ouço conselhos e às vezes eu nem paro para ouvir a voz de Deus. Sei que preciso mudar e ouvir mais a voz de Deus, compartilha a nossa ouvinte. Uma pessoa impulsiva, em geral, é uma pessoa que dificilmente escuta, porque ela está agindo, né? Antes de ouvir, ela age, faz parte da sua impulsividade. Ela é tomada por uma vontade de resolver. E porque resolve antes do tempo, pode sofrer em razão dessa precocidade, da ausência de habilidade, sabedoria, porque acabou não ouvindo a pessoa. Pode acontecer isso? Pode sim. Bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Pode sim. Nós temos pessoas de vários tipos, né? E nós mesmos muitas vezes somos impulsivos, né? Todos aqui já de alguma forma passaram por momentos de impulsividade. Agora, quando a pessoa é impulsiva sempre, aí tem algum problema. Quer dizer, ela não vai ter nem ouvidos. Se ela não tem ouvidos para Deus, ela não vai ter ouvidos para ninguém, não é? E essa impulsividade, se tiver levando, né, essa pessoa a prejuízos, né, que eu sempre coloco aqui, prejuízo dentro do trabalho, dentro do seu relacionamento familiar, dentro do seu ciclo, né, social, aí ela se ela perceber que isso está causando prejuízo, porque tem muita gente impulsiva que passa a vida inteira, entra na velhice e continua impulsivo, né? Estou falando para pessoas que de alguma forma querem ou percebem-se
né, percebe que está sendo prejudicada pelo próprio comportamento. Então, essa impulsividade, quando ela chega ao extremo, aí é uma patologia, a pessoa vai ver que está causando prejuízo para ela e para outros, né, e vai precisar de ajuda. Quando ela não pede ajuda, aí o perigo está aí. Viu? No caso dessa ouvinte que agora escreveu, ela mesma está contando que ela se foi um despertamento individual, se alguém disse isso a ela, porque eu acho que dificilmente a pessoa que é impulsiva não se percebe impulsiva em algum momento da sua impulsividade. Não é que não aconteça, eu tô dizendo que é mais difícil, porque ela deve apanhar tanto dos outros, sofrer tanto nesses embates, que de alguma forma isso se revela para ela, ou não, doutora? Pois é, você tá certo. Dentro do consultório, a gente, quando a pessoa entra para um consultório, por exemplo, na psicologia, ela já está procurando ajuda de alguma forma, aquilo ali já não está bem resolvido. Mas ela consegue ou uma orientação psicológica, no caso, ou um tratamento psicoterapêutico para saber o que está acontecendo com ela, por que as pessoas estão rejeitando, por que as pessoas estão sendo agressivas, né, já está respingando esse tipo de comportamento impulsivo nos outros. E aí sim, mas pasmem vocês, às vezes tem cura, né, tem tratamento para toda essa questão, mas tem gente que não se percebe. E ela passa às vezes 1 ano em terapia e ela não quer mudar. Então eu digo o seguinte, existem pessoas que elas preferem ficar engessadas, paralisadas nas suas posturas prejudiciais do que mudar, né? E a mudança, ela é favorável. Tem gente que não muda por várias razões, não quer mudar porque se sente numa zona de conforto, dessa forma, aprendeu assim com os pais e tem esse tipo de condicionamento, quando é o oposto também, né, JR? Quando a pessoa também é muito insegura para tomar decisão, você cai nesse extremo. No extremo. Um ouvinte nosso dizendo aqui, tem pessoas que já procuram determinada pessoa para se aconselhar, consciente de que irão falar o que elas querem ouvir, por isso procure exatamente estas pessoas. Precisamos aprender a ouvir também aqueles conselhos que às vezes não nos agradam, mas que podem ser bons conselhos para nossa vida. É ou não é, gente? Eu acho que verdade isso ou não? Diz um ouvinte aqui de Goiânia. É exatamente isso que a doutora acabou de falar, né? A pessoa não quer mudança, ela se isola, e a palavra de Deus vem exatamente contra isso. Por isso que ela fala na multidão de conselheiros, porque às vezes você se concentra naquele que só diz o que você quer, entendeu? E vai se arrebentando, sai de um buraco, cai no outro, porque você já escolheu o seu guru pessoal. E o Senhor nos estimula a abrir a nossa cabeça, abrir os nossos ouvidos, a ouvir mais pessoas. Sem contudo que isso nos conduz ao outro extremo, de não tomar decisão nenhuma. É por isso que essas pessoas precisam ser pessoas honradas, pessoas que passam pelo filtro da palavra de Deus, que é a prudência, a sapiescência, ele tem que ser Como considerado... é que é o nome? Sapiescência. Bonito esse negócio, né? Bonito. Sem contar, pastor Jean, que quando nós aconselhamos, nós recebemos muita gente no gabinete pastoral, fazer aquela clínica pastoral. E quando você vai dar um conselho para essa pessoa, e esse conselho vai confrontar as ideias dela, o jeito dela, a maneira que ela quer fazer, ela tá ali e tá ouvindo e tá balançando a cabeça, tá e tá dizendo, eu sei, e não toma atitude. O que ela vai fazer? Ela vai procurar outra pessoa que dê um conselho semelhante ao que ela quer realizar, já está formada na sua mente. E por isso ela não sai do lugar, doutora. As situações não são resolvidas e ela passa de porta em porta, de vida em vida, querendo resolver um problema que vira anos, e toda vez ela vai abrir aquela portinha do problema e vai tentar resolver, e não vai conseguir, doutora. Até que ela se depare com alguém que vá falar escancaradamente a verdade, vamos dizer, que nem sempre é tão agradável, né? E aí ela vai desfazer de fato qualquer vínculo com essa pessoa, pode apostar, inclusive com o próprio terapeuta, né? Muitas pessoas que não se agradam do que ela está vendo, que o papel do psicólogo não é de aconselhar, o papel do psicólogo é orientar, ampliar aquela visão daquela dor que ele trouxe, daquela crise que ele está passando, para que ele possa seguir o seu caminho. E muitas vezes a pessoa desiste desse aconselhamento, aí acha que o pastor é problemático, fora de visão, que não tem visão, e aí a coisa complica. E nesse ponto aí tem um aspecto que é muito interessante, é o conselho trazendo o foco aqui do aconselhamento
pastoral, ou pelo menos ministerial, ainda Sim. que não seja do pastor, seja de um ministro da igreja, um líder da igreja e tal, você tem uma perspectiva de apresentar o conselho do ponto de vista bíblico. Quer dizer, o ponto de vista bíblico, ele é isento. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Positivo. E o outro lado é quando o conselheiro diz, olha, eu acho isso, e em geral eu acho isso com base na sua experiência. E a sua experiência pode não ser exatamente a lição a ser aplicada, ou sabe? E tem gente que começa acredita que a sua vida é realmente fantástica, entendeu? Ele é exemplo para tudo quanto é coisa na vida que existe, e acaba abrindo mão do fundamento que é a palavra de Deus, que é o que tem que ser dito, me referindo ao aconselhamento pastoral ou ministerial. Porque você vai trabalhar aqui, não, eu vou trabalhar isso com base na minha experiência. Quem disse que eu quero ser igual a você? Não quero ser igual a você, tô querendo saber o que a Bíblia diz. Olha que encrenca. JR, existe um fator no aconselhamento que ele aparece em todo momento. Primeira coisa que acontece com a pessoa que às vezes procura, falando estritamente do aconselhamento ministerial. A pessoa assiste um culto, ouve uma boa palavra, uma palavra centrada em Cristo, e aquela palavra chocou aquela pessoa e ela resolve que precisa tomar uma posição diante daquilo que viu. Ela então vai para o gabinete e quer se aconselhar diante daquilo. Mas lá no gabinete acontece um fator chamado resistência. Ele aparece a todo momento. Quando aquele mal começa a ser tratado, a pessoa inconscientemente começa a resistir àquilo. E aí, se o conselheiro for afoito e quiser resolver tudo em um dia só, ele vai perder aquela pessoa. O aconselhamento pastoral, ele precisa ser cauteloso, precisa ser continuado, precisa se gastar um tempo de qualidade com isso, orar a Deus, pedindo a Deus direcionamento, porque a resistência aparece nos primeiros minutos do aconselhamento. E só há uma maneira de burlar isso, é persistência. E, obviamente, pedir direção a Deus. O amor é fundamental. Você sendo psicólogo, sendo pastor, amor para aquela vida, né? Porque, como bem o JR colocou, nós podemos, inclusive, falar assim, olha, na minha experiência, então na experiência que eu tenho em consultório, na experiência, então sempre fazendo uma comparação à experiência de quem já está, ou mais velho, ou mais vivido naquela situação. Agora, normalmente a gente devolve para essa pessoa, eu acho que isso é bem amoroso, assim, mas no seu caso, o que você gostaria de fazer? Como é que você acha que você poderia preencher esses vazios, ou toda essa questão? Porque se você veio procurar ajuda, é porque eu já sei que você está precisando, e você está querendo, e você já está se moldando ao que eu posso falar, mas nem tudo que eu vou dizer para você é verdade, a não ser que esteja pautado na palavra de Deus. Porque toda mudança dói, né? Mudar paradigmas, trocar um paradigma por outro, trocar uma forma de pensar que se levou anos para construir por outra forma de pensar, dói muito. Exato. As pessoas não dão conta disso. E aí é por isso que eu digo que tem que ter paciência no aconselhamento. E tem uma outra questão também inserida, né? Eu até comentei na igreja que eu tô cansado de receber pessoas no gabinete que chegam dizendo que querem saber o que Deus diz, aí você abre a Bíblia para ela, lê a palavra, ele olha, ele entende o que ele leu, ele chega à mesma conclusão que você, aí ele olha na cara do pastor e diz assim, olha, desculpa, mas eu não acredito que Deus seja isso que está escrito. Falei, então o que é que ele é? Se não é isso que está escrito, ele é o quê? Que outra opinião? Não concordo, eu acho que ele não ia exigir isso de mim. Então, assim, a nossa referência é a palavra de Deus. Então, se a pessoa vai buscar uma referência sobre a palavra e ouve a palavra, lê com você e depois diz que não está disposto àquilo, é o que algumas pessoas dizem, isso aí é intratável, ele não permite ser tratado. E isso acontece até por cumprimento de uma palavra que já está na Bíblia. A Bíblia diz que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina e elas juntariam ao redor de si doutores. Doutores são conselheiros, são pessoas que conseguem argumentar à luz do que está escrito uma coisa que
concorde com o que eu quero. Doutores segundo as minhas concupiscências. Estamos nesse tempo, as pessoas querem quem aprove as suas atitudes, não quem lhes traga um remédio que corrija os seus atos. Nós vamos continuar discutindo esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação. Você já recebeu um conselho meio doido, assim, que você falou assim, meu Deus do céu, a pessoa disse isso mesmo? É pra mim mesmo essa história? Já recebeu um conselho que você disse assim, meu Deus do céu, tenha misericórdia da pessoa que me disse isso? Você seguiu? Ou você rejeitou? Qual foi a sua experiência ruim ou mesmo uma experiência boa que você teve com conselhos? Sempre muito bom ouvir você aqui no nosso debate 93. Aqui o nosso WhatsApp é o 968038319. Anote aí, salve 968038319. 968038319 aqui no nosso debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. E então, você costuma ouvir conselhos antes de tomar uma decisão? 70% dos ouvintes por telefone dizem que ouvem sim. E 84% deles no site também dizem que ouvem. Muito obrigado, querido ouvinte amado, participando conosco aqui do nosso debate 93 de hoje. Estamos acolhendo aqui o pastor Giamax, a doutora Marluce Neri, o pastor Eduardo Merencio, o pastor Edeir do Carmo. Hoje um ouvinte nosso cita aqui o Provérbios 24:6, na multidão de conselheiros está a vitória, mas até que ponto conselhos são realmente bons? Companheiros, estão dizendo aqui que muita gente já chega querendo ouvir uma determinada resposta. Quando não alcança essa resposta no conselheiro A, vai pro B, depois se o B também não rolou, isso aí vai pro C, se o C não também vai pro D, até que acha lá no Z, pelo amor de Deus, aparece alguém dizendo aquilo que a pessoa queria ouvir. Se já passou por isso alguma vez? Já te aconteceu de pedir o conselho uma vez a alguém? Você tava na dúvida, poxa, a dúvida todo mundo tem, uai. Tava na dúvida, conversou com a pessoa jogou uma batatada na tua cabeça, mas um conselho que você disse, meu Deus do céu, como é que pode uma pessoa me aconselhar desse jeito? Pode ser um líder, pode ser um colega, uma amiga, vizinho, então, ó, vizinho tem muito disso, né? Eu quero ouvir a sua participação, a sua opinião aqui no nosso debate 93 de hoje. Esta, minha gente, é a 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muita gente já contando a sua história, viu? Aqui um ouvinte nossa, contando aqui o seguinte, eu tinha uma amiga, e a minha amiga mandou que eu traísse o meu marido, porque ele tinha me traído. Então a amiga falou assim, dá o troco nele, minha filha. Se ele te traiu, traia também. E o ouvinte diz aqui, mas eu não fiz isso não. Então é um exemplo aqui pra gente identificar quantas pessoas acabam sofrendo de alguma forma conselhos. Outro ouvinte aqui dizendo, me deram um conselho de que antes de entrar no casamento eu deveria assistir filmes pornográficos para aprender como me relacionar com a minha esposa. Diz aqui o ouvinte, que não disse se atendeu, quero saber se atendeu, ué. Tem que ter, eu espero que não, eu espero realmente que não, mas enfim, tá aqui pra gente ouvir, né? E trazer aqui a opinião dos nossos companheiros. Outro ouvinte aqui, tem vários ouvintes já contando as suas histórias aqui, dizendo, meu filho, ele foi ao dermatologista e o médico aconselhou a fumar maconha para aliviar o estresse. O que é isso, rapaz? O médico? Hein, Jean? O médico? Dá para enquadrar o sujeito ou não? É, ué. Hein? Claro. Saímos de lá rindo. Claro que ele não seguiu o conselho. Compartilha o nosso querido ouvinte. Doutora, o que é isso aqui? O cara estava estressado, o médico mandou o cara fumar maconha? É por isso que a gente tem que ter cuidado com quem a gente busca o conselho. Olha, quando eu falei aqui no início que os profissionais, eles não são donos da verdade, por isso que você vai a 1, a 2, 3, às vezes profissionais, tem uma cirurgia, ele falou para fazer uma cirurgia, ou um tratamento assim assado, quer dizer, já ilegalmente, já está se falando de algo ilegal, porque a maconha, ela não é, ela não traz benefício nenhum.
Nenhum. E nem filme pornográfico traz benefício para casal, né? Eu, como sexólogo, eu sempre tenho pontuado isso. Mas doutora, então... gente, o que você precisa saber, em primeiro lugar, é conhecer. Acha que casamento, né, intimidade física, ela requer alguma motivação externa, né? E a motivação está ali do seu lado, que é a sua esposa e seu esposo. O que pode ser uma orientação de alguém, né? Uma orientação psicológica de alguém que está com algum tipo de dificuldade, né? Ou disfuncionalidade. E nem filme pornográfico e nem maconha. Outro ouvinte aqui, após muitas discussões com a minha esposa, eu pedi conselho a um irmão e a resposta dele foi: separa, troca por 2 de 20. Olha bem. Eu queria falar sobre isso. Como a gente sabe, o conselheiro tem que ser sábio, tem que ser prudente. São características que devem ser medidas à luz da palavra de Deus. E o que está faltando em muita gente é aquele sentimento, aquele coração bereano. Eu vou ouvir o que você tem para me dizer, mas depois que eu ouvir, eu vou comparar se o seu conselho está de acordo com a palavra de Deus ou não. A Bíblia diz que se Deus uniu, o homem não pode separar. O que eu faço com um conselho dessa natureza? Desprezo, porque ele está contradizendo o que a Bíblia diz. Então eu ouço as pessoas, mas eu vou buscar a última palavra. E a última palavra é aquela que vem de Deus. Então as pessoas, principalmente os evangélicos, precisam entender que os seus conselhos, os melhores conselhos estão dentro da própria igreja, com os pastores sérios que estão sobre a vida dessas pessoas. Busquem nesses pastores e peçam sempre uma referência bíblica daquele conselho que você está recebendo, para você poder conferir se isso procede ou não. Só rapidinho, muitas vezes a pessoa que aconselha, ela está doida para fazer aquilo. E aí ela aconselha o outro para transferir a vontade dela, que ela tem de trair o marido, que ela tem de ter relações fora com outra pessoa. E outra coisa, se a gente for falar em termos físicos, em termos carnais, é claro que o homem, por ele teria um harém. Agora, se isso trouxesse felicidade para alguém, não teria princípios bíblicos, né? E nem Salomão ia ser o homem mais feliz do mundo. Ouvinte que foi aconselhado a assistir filmes lá e disse que ele não assistiu e a palavra dele ao final foi: pornografia é uma cadeia. Outro ouvinte dizendo que ela ficou grávida, solteira, e as pessoas aconselharam ela a abortar. Então você vê que as pessoas escutam, minha gente, de tudo que você possa imaginar, de uma pessoa que está perto, de uma pessoa que está longe, uma pessoa que às vezes não vai assumir o peso depois da decisão tomada, fruto do conselho dado. Exatamente. E outra coisa, muitos desses conselhos, gente, partem da família, né? A gente precisa ter cuidado, né? Amigos, pessoas próximas. Porque você só vai pedir conselho a quem você tem confiança, ou você entende que você pode confiar naquela pessoa, naquele profissional, naquele membro da família, né? Que tanto te ajudou muitas vezes, mas nem sempre. É importante, pastor, isso é verdade. É importante a gente entender que opinião não é conselho. A emissão de uma opinião não pode ser assumida por nós como um conselho, né? Uma coisa é uma pessoa no lugar de trabalho dizer: eu faria dessa forma. E você precisa ser maduro o suficiente para dizer: não, isso é apenas uma opinião. Opinião é uma coisa tão barata que todo mundo tem, não é? Mas isso é um conselho, isso é válido, porque é um mínimo de sensatez. A pessoa vai falar: não, isso não vai levar um bom resultado. E nem precisa ser cristão, né, pastor? Claro, porque se trair fosse uma coisa boa, todo mundo que trai seria feliz, mas não, quando a pessoa trai, é o princípio da fantasia. Pessoa que vive por fantasias, toda fantasia, quando se realiza, a tendência natural dela é morrer. Então a pessoa precisa de uma nova fantasia. Isso é vicioso. A pornografia é perigosa por causa da fantasia. Ela nunca satisfaz. A pessoa entra naquilo ali, depois ela satisfaz aquele desejo morre, porque já não tem mais graça, e ele precisa agora de como quem vive da maconha, né? Exato. Precisa sempre de uma dose mais forte. Da mesma forma eu falo do aborto, tá? O aborto é desnecessário, é ilegal, ele traz prejuízo físico para a mulher, emocional. Quantas mulheres já tratei porque abortaram, às vezes abortaram lá atrás, ainda nem conheciam a Cristo, né? E por causa da questão do aborto, sofrem até hoje. Eu recebo gente no gabinete que sofre por situações que desde o passado. Contribuindo com a palavra do pastor Eduardo, cada conselho deve ser muito bem
analisado antes de aceitar. Esse aceitar é a pessoa fixar isso na sua mente, onde que ele vai, ou no seu coração, que vai decidir por aquilo. Então, nós devemos ver qual é a fonte. Dependendo da fonte é que nós vamos ter resultados satisfatórios ou resultados que vão trazer choro, perda, né? E não vai contribuir para nada. Existe uma dificuldade que às vezes a pessoa quer uma orientação, um conselho, uma área técnica, não é? Eu não entendo de nada que se refira a navio, por exemplo, entendeu? Conselho financeiro, né? Naval, indústria, barcos e tal. Você vai conversar com uma pessoa que também não entende nada? A pessoa pergunta pra mim, o que você acha? Qual avião que é melhor, aquele ou aquele outro? Eu sei lá de avião, rapaz. Não sei, não entendo isso não. Esse foi o caso de Tá entendendo? Quer dizer, você passa a bola, amigo, entendeu? Agora não, tem gente que não abre mão de ser a pessoa que vai opinar. Olha, na minha singela opinião, o avião bom é aquele avião e sabe, tem gente que começa a trabalhar sobre áreas que não são de sua especialidade. Tô nem falando agora do aconselhamento ministerial. Tá certo? Daquelas pessoas que querem dar pitaco na vida dos outros. A pessoa é intrusa. E quando não é intrusa, ela tá sempre disponível para dar uma palavra sobre qualquer assunto. É especialista em qualquer assunto. É incrível. Mas tem uma igreja aqui, que o ouvinte está contando, que é o seguinte, que quando eles vão pedir conselho à liderança, a liderança diz que eles são imaturos. E porque são imaturos, acabam deixando de ocupar os cargos. Logo, ninguém quer pedir conselho mais à liderança para não parecer imaturo e por conta disso não poder desenvolver nenhum tipo de ministério na igreja. Este é o retrato que um dos ouvintes conta de uma igreja. Ou seja, existem lugares, se a pessoa se expor no sentido de pedir um conselho, parecerá não preparada para o exercício do ministério para o qual ela já foi designada, convocada, eventualmente eleita pela liderança que aí está. E aí a pessoa não fala mais nada, fica ruim, né? Pode errar, né? Às vezes são levantados por causa de uma amizade, pastor Jean, por causa de um carisma, por causa de um afeto, aí indica a pessoa, né? Aí daqui a pouco a pessoa, ela está cometendo coisas terríveis até dentro da igreja, aconselhando coisas que ela que está precisando de ajuda, como é que essa pessoa vai ajudar outro? É cego guiando cego. É por isso que nós temos cuidado, né? Que ter esse tipo de cuidado, vocês, pastores, principalmente, porque é muito delicado a gente lidar, né, com a alma humana, com esses comportamentos e saber que nós se a gente não se guiar realmente pelo amor de Deus, a gente não vai a lugar nenhum, né? E esses conselhos, né? Vai lá em Paulo, né? Que fala lá, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, né? A opinião que o pastor Eduardo estava falando aqui. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado. E você que é conselheiro de alguma forma, né? Que está nesse papel, de maneira nenhuma se sentir um Deus com D minúsculo. Uhum. Entendeu? Porque tem muito conselheiro que é prepotente, que é orgulhoso, ele se sente nesse papel e ele precisa disso para poder alimentar esse ego dele, né, vaidoso. E aí muitas ovelhas, elas às vezes, como o JR colocou aqui, elas se dividem, se sentem feridas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, estar sempre atento. Temos que fazer igual Moisés. Moisés estava muito atarefado com tantas coisas que o seu sogro Jetro lhe deu um conselho. Falou, rapaz, isso aí vai te matar. Você tem que parar um pouquinho. E vai matar o povo. E vai matar o povo. E deu conselhos a Moisés. E Moisés era quem? Era o líder. O que ele fez? Ouviu o conselho do seu sogro. Isso é o mais importante. Orar, né? Os sábios ouvem os conselhos de uma forma cautelosa, examinam e executam. Aqui um ouvinte contando, JR, o meu tio também foi ao médico e o médico também mandou ele usar maconha. E aí o meu tio, que é um ex-viciado, adorou o conselho. Agora usa todo dia e deve dizer assim, por recomendação médica. Só Cristo, né? Fumaceiro. Outro ouvinte dizendo, JR, já estou com quase 80 anos e meu marido bebia muito, recebi muitos conselhos que eu devia ir para o bar e beber para afrontá-lo. Olha bem, que conselho, hein? O marido enchia a cara, então você vai lá pro bar e enche a cara.
para confrontá-lo, para afrontá-lo, mas eu nunca dei ouvido. Sempre acreditei que devia fazer a diferença e não me igualar, diz a nossa ouvinte. Olha que zebra, podia ter dado isso. Pois é. Poxa. E existem tantos tratamentos, né, para alcoólicos, né? E para os parentes também. Tem o Alanon, o Alatim, que trata de adolescentes, né, que tem pai ou mãe, né, com problema de alcoolismo. Então tem tratamento para a família inteira, não só para quem bebe. Tem um detalhe na vida de qualquer pessoa que foi dependente químico. Ele pode ficar 10 anos sem tocar naquela droga. No dia em que ela tem uma recaída e toca, ela quer recuperar os 10 anos que não provou daquela droga. Seja o álcool, seja a maconha, seja a cocaína. Então, é muito importante que a pessoa tenha muito cuidado quando dá algum conselho desse sentido. Porque são grilhões mais fortes, né, pastor? Exatamente. A igreja, ela às vezes restringe muita coisa, pede para que pessoas não toquem vinho e coisas do tipo. Por quê? Porque sabe que ali no meio sempre vai haver alguém com uma dependência, porque é a perda daquela pessoa. Se ela tocar algum dia em uma taça de vinho, ela vai querer recuperar 20 anos que não bebeu. Ouvinte dizendo: creio que o conselheiro precisa ter muita sabedoria no falar para não ser mal interpretado. A pessoa desesperada não consegue filtrar bem o que se fala. Já recebi inúmeras sugestões de líderes religiosos para o pecado, diz aqui a nossa ouvinte. E aí, ouvinte, eu é que fiquei na dúvida, porque antes você disse que às vezes a pessoa interpreta mal o líder, né? Se interpreta mal o líder, pode ser que a sugestão que você teria ouvido aí pode não ser exatamente essa que aí está, ou seja, pode ser uma coisa parecida, que é complicado, né? Sugestão de líderes religiosos para o pecado. Contudo, está dito aqui, sua palavra é recebida com alegria. Eu quero agradecer a sua palavra, que é o nosso debate 93 de hoje. Agora, não é perigoso ser alguém que não consegue tomar decisão sozinho, uma pessoa muito insegura, que ela acaba não pensando, né? Ela precisa da cabeça do outro para pensar. Ela não é uma pessoa independente do ponto de vista intelectual. A sua capacidade de análise é mínima, se não nula. Como é que ela lida com isso? Qual é a palavra que vocês trazem para uma pessoa que pode estar nos acompanhando agora, que é naturalmente uma pessoa insegura? Ela não tem o poder de decidir, né? Ela sempre está na dependência de alguém. E aí ela está correndo um risco muito grande, porque no dia que ela estiver sozinha, ela for decidir o que ela vai fazer. Real? E essas pessoas, elas entram tanto na dependência das pessoas, que elas às vezes estão passando por um problema, pastor Eduardo, de madrugada liga para fulano, liga para cicano, atrás de uma solução. Ela não decide de nenhuma forma. E o mais interessante, nós estamos falando aqui a respeito de que se dá os conselhos bons. E de quem nós não devemos tomar conselhos, receber conselhos? De pessoas que estão distantes de Deus, porque os conselhos vindo dessas pessoas vão distanciar daquilo que Deus tem para nossa vida. Nós temos 2 reis na Bíblia que acho que dão um retrato muito, muito apropriado desse aí. Um deles é Josias e o outro Roboão. Os 2 começaram a reinar mais ou menos na mesma época, eram jovens, né? Para mais ou menos a mesma idade, mas um era inseguro. Roboão era inseguro. Ele não tinha convicção do que ele era, do que ele foi chamado para ser. E aí ele buscou os conselheiros que aconselhavam seu pai, e isso já devia ser considerado, porque o seu pai teve um reinado de sucesso, né? Ao lado dele estavam esses conselheiros, o pastor Eduardo citou aqui. Exato, estavam sempre ao seu lado, os anciões. Então, esses conselheiros fizeram do reinado de Salomão um reinado de paz. Então, merecia crédito, eram sábios conselheiros. Mas ele, na sua insegurança, buscou o conselho de nécios, de jovens que eram tão inseguros, tão imaturos quanto ele, e acabou se arrebentando com relação a isso. Josias, diferente, já teve atitude. Uma vez que ele descobriu pelo livro da lei
o que tinha que ser feito, ele fechou os ouvidos para todas as demais coisas e fez aquilo que Deus estava lhe instruindo. Então é isso que a gente precisa hoje, pessoas que escutam, quando discernem que vem de Deus, tem que partir para cima e obedecer o que a palavra instrui. Eu pegaria só essa partezinha para falar que os pais, né, isso aí, a criança, ela vai desenvolvendo ali a sua personalidade, seu cara, tudo lá na infância, tudo ali depende. Muitos pais, eles não permitem que seus filhos cresçam, eles não permitem que seus filhos tomem decisões, eles não permitem, entendeu? Então você cresce um adulto inseguro, isso é um fator, não é? Lá na frente, doutor, o que acontece? Então, exato, E essa é uma característica de líderes fortes, eles né? Eles ficam... Os filhos não têm coragem de ousar, porque já sabem que o pai... E assim, essa pronunciam. insegurança, ela é muito difícil porque você cria um adulto sempre infantilizado ou adolescido, né? Com esse comportamento que deveria, ele tá começando a tomar suas decisões ali ao vestibular, né? Ele vai crescendo ali nos 15, 16, 17 anos, que é uma idade mais... decisiva, né? Ele já está ali entrando nesse primeiro ano do segundo grau, é isso? Tem que tomar decisão e não tem bagagem. E não tem bagagem para isso, né? Eu vejo jovens, né, ao meu redor, que são meninos de 19, 20 anos que não sabem cresce, né? Pegar um ônibus porque a mãe tem que levar para um determinado... Gente, a gente não está falando aqui que não tem que cuidar dos seus filhos, mas super proteger, né? É um perigo também. Isso pode causar problemas lá na frente, gerar... Sem dúvida, esses adultos inseguros que vocês estavam colocando ali. A figura forte de Salomão talvez tenha ofuscado, tirado de Roboão o direito de ser alguém. Meu pai é o Salomão, então... Antes de fazer qualquer coisa, cadê ele? Quando ele esteve ausente, ele não sabia o que fazer. Como é que isso se dá na prática, irmãos? Para não ficar só na reflexão. A criança tem lá, vamos lá, 8 anos, entendeu? Ela já tá ali querendo, se for menina, conforme a menina, ela quer controlar a casa, ela decide tudo. Decide tudo e de todos, ela resolve todas as coisas. Já um menino, ele em geral, ele não tem essa tendência, ele tem o mundo dele, tá conectado nos joguinhos dele, tem outra vida e tal, não sei o que, aí ele resolve usar um relógio. Aí a mãe disse, o relógio não ficou bom nesse pulso, tem que botar no outro pulso. Eu tô dando um exemplo para dizer o seguinte, e isso prejudica a sua capacidade de decidir, e nesse caso os pais têm que respeitar a individualidade dos seus filhos naquilo que não vai prejudicar, evidentemente, não vai ser uma coisa corrosiva, fará bem para os filhos tomar a decisão, ainda que fique ridículo. JR, o próprio processo de desenvolvimento infantil, ele vai acontecendo com uma criança que tem pais maravilhosos e tal, e como crianças que são criadas sozinhas, né? Elas vão, né? Normalmente as que estão sozinhas, elas vão aprendendo a se defender melhor do mundo. Isso não quer dizer que tenham um bom conselho. Mas assim, criança precisa de limite. Então, se ele quer usar... Ontem eu estava ali consertando meu celular numa loja e eu vi um menino de 7 anos de idade e o pai falando que, eu quero comprar um celular para ele. Mas eu quero tal. Falou a marca lá e ele, não, mas isso aí é o preço de um computador grande que você pode ter no teu quarto. Então, eu acho assim, tem que ter limite. Eu acho que o pai, ele orienta, mas ele limita. Meu filho, nesse caso, eu acho que você ainda não está com idade. Assim, mas o que você acha? Você não acha que vai chamar muita atenção? Já que você deu o exemplo do relógio, não é? E já botou para ele decidir, né? Exato. Que você acha? E assim, tá aí certo. Aí o filho diz, resolve você, uai. Esses dias o filho resolveu. A decisão do filho foi passar a decisão pro outro. O menino resolvido. Mas muitas vezes as situações, há algumas atribuições de culpas são os pais, porque deixam transferência de responsabilidade. Mas solto demais ou preso demais. Tá vendo a dificuldade que é? É difícil. Mas o problema é a palavra demais, né? Tem que ter um equilíbrio. A questão é que se os pais se omitirem, e há papéis a serem desenvolvidos. Cada um seu papel. A mãe, ela transfere para a criança a face, o apego, o amor, o respeito. O pai transfere para o filho consciência de civilidade, de hierarquia, de respeito. E autoridade, né? Exatamente, isso chama castração. É quando o pai desenvolve o seu papel e deixa a mãe desenvolver o seu também. O que às vezes acontece, inclusive nas famílias cristãs. A gente percebe que um dos pais atropela o direito do outro. Ou quer
exercer uma função que ele não está preparado para fazer, ou simplesmente se omite. Então, o exemplo é: a mulher assume o papel do marido para resolver as coisas que caberia ao esposo ou aos dois. Isso, ou o contrário, o marido assume o papel da mulher e assume o papel dos dois. E eles estão ensinando os filhos ao quê? A serem seguros ainda, porque olha só. Assumir também ou a não assumir? Aqui a gente está falando de várias coisas. O pai que é ausente, por exemplo, a mãe ela vai precisar tomar esse papel. Sim, por exemplo, todavia pro não menino. Está preparada para isso. Ou não está preparada. Não foi Aí a feita gente para isso, né? Não foi feita Exato. para isso. A questão é, a criança, ela não sabe fazer tudo, né? Então, assim, você vai ter que ensinar. E nós vamos cometer alguns erros sempre, sim, na educação dos nossos filhos. Mas por isso que a gente, olha, você não está conseguindo erros, às vezes, fazer ou conseguindo né? dar limite para o filho, então eu vou procurar ajuda. O que eu percebo na sua fala é que o diálogo é fundamental. Sem dúvida, não é sempre apenas dizer não ou sim. Não é apenas dizer se vira entendeu? Assuma a sua. É conversar, negociar. É mostrar os dois lados, né? Olha, se você usar o relógio, pode acontecer isso assim. E pode acontecer aquilo assim, assim. Você quer que aconteça isso ou aquilo? Eu não quero. Então não vou usar. Boa, gostei. Eu te apoio. Eu te apoio. Quer dizer, tentar de alguma forma levar a pessoa a enxergar o todo. Cuidado para não, com isso, manipular a pessoa. Tem gente que é bom nesse negócio. Leva a pessoa para onde quer. Esses dias e depois ainda diz que a pessoa que resolveu. Porque a criança, a gente sabe exatamente. Olha, uma criança de peito. Se a mãe tira o peito e ela tá para trocar para o outro peito, a criança começa a berrar. Então ali ela já começa a manipular os pais. A gente está falando aqui de filhos que manipulam pais, né? E esses pais perdem essa autoridade sobre os filhos. Ouvinte dizendo: meu esposo, quando era mais novo, caiu em tentação, foi se confessar com seu líder de jovens. Esse líder de jovens o aconselhou: só não fala nada pro pastor, rapaz, senão você vai entrar na disciplina. Aí diz a nossa ouvinte: o meu esposo não gostou do que ouviu, foi conversar com o pastor, passou pela disciplina e se sentiu muito bem com Deus. Diz ela, hoje ele trabalha com jovens e sempre fala para eles que o melhor é sempre falar a verdade e ser sincero com o nosso Deus. Ele era novo no evangelho quando isso aconteceu, diz a nossa ouvinte. Outro ouvinte dizendo: há 5 anos eu queria ser cristão, mas achava que a decisão podia ser mais para frente. Aí encontrei um irmão que me orientou a começar a ser cristão dentro de casa e assim eu fiz. Durante 5 anos eu entrava no meu lar e orava para Deus me transformar, e ontem eu aceitei a Jesus Cristo publicamente e agradeço ao conselho que me foi dado por esse irmão. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de todos com a gente hoje aqui no nosso debate 93. Vamos para o resultado final da pesquisa de hoje. Pesquisa 93. Você costuma ouvir conselhos antes de tomar uma decisão? 79% dos ouvintes por telefone dizem que sim, 82% deles no site também. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes pela participação no nosso debate 93 de hoje. Bom demais ter você aqui na Melhor, e você sabe que de domingo a sexta-feira tem debate. De domingo a sexta, às 11 da manhã, debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Amanhã nós teremos aqui a celebração do Dia Internacional da Mulher. Como todos os anos eu faço um debate 93 especial e amanhã nós vamos discutir vários assuntos. Por exemplo, elas se desdobram, cuidam de suas famílias, correm atrás e nos últimos anos assumiram ainda mais responsabilidades. O que pensam as mulheres sobre marido que não dá dinheiro para a esposa? Vamos ver a opinião dos nossos ouvintes aqui amanhã. Mulher que tira dinheiro escondido da carteira do marido. Tem marido que esconde em vários lugares diferentes. Tem dia que ele esconde tanto que ele perde. Ele fica, depois vai buscar ajuda da mulher. Mulher que ganha mais que o homem fica bravo. Homem que cuida da casa enquanto a mulher trabalha fora e a mulher acha estranho. Ciúme, mulher que não consegue respeitar a individualidade do homem. Violência na família, na sociedade, o espaço que a mulher tem na igreja. Mulheres que se dedicam muito à igreja e esquecem de cuidar de sua própria casa. Mulher no pastorado, como ser mãe, profissional, esposa, serva e ainda ser mulher e se amar. Vaidade, competição entre marido e mulher. Você imagina? Só esses são poucos assuntos para amanhã.
Uma mesa composta por mulheres. Acho que vamos ficar no ponto 1, né? Ponto 1, falta mais 10, hein? Bom, amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas, nós vamos tratar sobre esse assunto aqui no nosso debate 93, amanhã, aqui na 93 FM. Muito obrigado, pastor Jean Max. Um abraço, querido. Obrigado, JR. Uma bênção estar aqui, um prazer. Pena que passou tão rápido, né? Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Rogério Duarte, diácono na nossa igreja. Está fazendo aniversário hoje. Opa, beleza. 47, né? Já 47. Rapaz, E Deus abençoe esse servo de Deus aí. É um prazer tê-lo aqui conosco nesse estúdio. Maravilha. Muito obrigado, doutora Marluce Neri. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Quero mandar um beijo aqui pro nosso diácono, que está sempre na escuta, né? É o Marcos Vinícius. A Ercília, o Oliveira e nosso coral Voz em Louvor. Nossa Luci Esperança, que já avisou que a gente estava aqui no debate. Olha, um beijo para todos. Ei, Luci, obrigado. Pastor Eduardo, um abraço, querido. Deus abençoe sempre. Abraço, JR. Queria aproveitar a oportunidade para convidar os nossos irmãos ali perto da nossa igreja, na Posse. Essa semana nós também estamos comemorando a Semana da Mulher. Estaremos recebendo 3 pregadoras na quarta, na sexta e no domingo. Será uma bênção. Quero também agradecer ao nosso irmão Jamir, nosso companheiro que está sempre nos apoiando no ministério. Que Deus abençoe a todos. Maravilha, pastor Edeir. Hoje nós vamos estar no culto da 93 FM lá na Igreja Batista Nova Filadélfia, em Mesquita. Eu sei que o senhor já sabe, os ouvintes também, mas nós vamos ter a presença do Ministério Sarando a Terra Ferida. Olha bem. Ei, Jesus toma conta ao vivo, hein? Ó. Que bênção, meu Deus do céu. Olha só. Ministério Sarando a Terra Ferida, o meu amor é teu. Hoje à noite no culto da 93 FM. Escuta só. Eu sou livre pra declarar. Vamos ter também o Ministério Apacentar de Louvor. Olha aí que benção, hein? Hoje à noite o Ministério Apacentar de Louvor também no culto da 93 FM, ó. No nome de Jesus. Meu Pai do céu, vai ser bom demais esse culto, hein? Há poder no nome de Jesus. Ele salva, cura, liberta. Bênção pura, minha gente. Também sabe quem? Sabe quem vai estar lá hoje também? Elaine Martins. Ó. Tudo é possível. Martins vai estar cantando, o Ministério Apacentar de Louvor, o Ministério Sarando a Terra Ferida. A pregação vai ser da minha querida amiga missionária Edmé Williams, do Ministério Atos 29, uma pregadora no culto da 93 FM, celebrando o Dia Internacional da Mulher. A Márcia Cartier é a comunicadora que estará hoje à noite lá, uma menina também para representar a nossa grande equipe da 93 FM. E vai ser hoje à noite. Pastor, dá o endereço aí, pastorzão. Rua Minas Gerais, número 45, próxima estação de Juscelino. Olha tá? ali. Próxima guarda municipal. Estaremos ali para louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor. Tá? Rua Minas Gerais, Minas 45. 45. Maravilha. E a partir de que horas, pastorzão, o culto vai estar? A igreja vai estar aberta lá. A igreja vai estar aberta a partir de que horas? A partir das 17 horas já estará aberta. O pessoal gosta de ir mais cedo para orar. É engraçado. É verdade. Tem que falar pra encorajar, né? Pra orar, gente. Chega mais cedo pra orar. Chega mais cedo pra orar. Vai ser um prazer receber a família 93 lá na nossa igreja. Pastor, obrigado pela presença aqui hoje. Deus abençoe muito o senhor. Eu quero mandar um alô pra minha esposa, uma mulher, como tá chegando o Dia da Mulher, né? Minha esposa, minha digníssima, linda, maravilhosa, Janaína. Deus possa abençoar cada dia mais e mais a nossa família e a toda a família Filadélfia. Deus possa abençoar o deputado Harold, toda essa família 93 que tem abençoado muitas vidas. Eu acredito que o debate foi uma bênção, alcançou muitas vidas e com certeza vocês serão usados mais e mais
para a graça do Senhor Jesus. Quero agradecer a Marcela aí que teve contribuição aí, nos ajudando, nos apoiando, nos orientando. Todos vocês. Um abraço. Muito obrigado, viu, JR? Muito obrigado, alegria nossa. Vamos orar juntos, companheiros. Vou pedir o pastor Eduardo para orar conosco. Nós vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração. Vamos orar também pelo culto de hoje à noite, como temos feito todos os dias. Vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Amado Deus, te louvamos por mais uma oportunidade que tivemos, ó Deus, de compartilhar a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar demais, Senhor, a Rádio 93. Ó Deus, por essa abertura que dá aos pastores para contribuírem, Senhor, com tantas famílias. Este se torna um grande púlpito, Senhor, que o Senhor nos traz para trazer a tua palavra. Senhor, toma em tuas mãos o culto de hoje à noite. Abençoa, Senhor, a igreja do teu servo. Ó Deus, essa programação, ó Deus, que está debaixo de oração, de muito suor, de muito cuidado. Senhor amado, que a maior presença seja a tua, Senhor. Que os milagres aconteçam e que, ó Deus, aquela cidade, Senhor, possa ser alcançada pela tua glória. Deus amado, toma em tuas mãos cada vida, Senhor, que ouve essa programação, que necessita de cura, que necessita de orientação. Venha com o teu Espírito sobre o Rio de Janeiro, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Em o nome de Jesus te glorificamos. Amém. No nome de Jesus. Só Ele salva. Ele salva. Cura. Liberta, purifica. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ele salva, cura, liberta e purifica. Há poder no nome de Jesus. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.